meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui num vídeo que vai ser bem mais leve, bem mais tranquilo do que os nossos vídeos normalmente são. Eu tô saindo de uma fase da minha vida aí que eu estive pensando bastante a respeito dessa coisa e eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco dessa minha experiência que eu passei aí nos últimos 15, 20 dias e também discutir um pouco com vocês a respeito de não se cobrar tanto e qual é o limite da cobrança do estudo de desenho e etc e tal. Quem já conhece o canal sabe que o nosso foco é principalmente voltado para essa parte de tutoriais de desenho, técnica, estudar, como se planejar para estudar, como sempre estar correndo atrás de planejamento, estudo, evolução e de modo geral, assim, o nosso foco é bem voltado para aprender a desenhar e desenho como mercado de trabalho. E querendo ou não, isso acaba ficando facilmente uma coisa bastante maçante. Inclusive, isso é um problema pessoal que eu tenho, que eu tendo a me cobrar muito mesmo nessa parte realmente de evolução, estudo, e eu sinto essa necessidade de estar sempre estudando e sempre procurando, como se não seja uma obrigação, até porque eu corro atrás do desenho como uma coisa profissional. Então, assim, eu tenho a obrigação de estar me profissionalizando mais, mas de certa forma, de vez em quando, eu sinto que eu preciso parar um pouco. Em outras palavras, de vez em quando eu preciso parar e lembrar que desenho e arte também pode ser divertido. E o que me aconteceu recentemente foi exatamente isso. Eu já vinha desde o início da quarentena. Se você não está assistindo esse vídeo quando ele saiu, nós estamos em agosto de 2020, o ano da pandemia. E basicamente a gente tá 120, quase 150 dias dentro de casa. É claro que eu acabo trabalhando, né? Eu sou um profissional autônomo e se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro. Mas, de certa forma, a gente tá 120 dias dentro de casa. E quando começou essa quarentena eu falei, vou aproveitar, vou estudar desenho pra caramba, vou pegar aí apostila, conteúdo, anatomia e, cara, 120 dias você se dedicando loucamente a estudo, simplesmente assim, chegou um ponto que eu simplesmente travei, basicamente. Não que os resultados que eu estava conseguindo estavam ruins, claro que não, até porque se você fica estudando, né, tanto tempo, você tá realmente refinando os seus resultados. Mas se vocês assistem o canal, acompanham aí, algumas semanas atrás eu postei um vídeo chamado Observação versus Construção, alguma coisa assim. Se você não assistiu esse vídeo, o link vai estar na descrição. E nesse vídeo eu falo, entre outras coisas, da importância do estudo e da importância da prática. E eu falei, tipo, não basta só você estudar, da mesma forma que também não basta você só praticar desenho sem nenhum conhecimento técnico por trás daquilo. E eu gravei esse vídeo justamente quando eu tinha acabado de decidir dar uma pausa nesses estudos, porque era justamente isso que eu tava sentindo, tipo, eu tava evoluindo naquelas coisas técnicas, naqueles conteúdos que são essencialmente técnicos, anatomia, perspectiva, teoria de pintura, etc e tal, mas quando eu ia aplicar, eu realmente estava começando a sentir realmente falta dessa prática, dessa experimentação, dessa coisa de largar e simplesmente fazer as coisas de uma forma mais tranquila, mais livre e de uma forma, com toda certeza, mais divertida. Então eu me vi numa situação que eu tava ficando com um trabalho muito rígido, não visualmente, porque eu tava justamente também estudando muito a respeito de gesture, que é essa coisa de soltar o movimento, mas o meu processo tava extremamente rígido e isso tava muito maçante e muito cansativo, e foi aí que eu decidi parar e largar todos os estudos, e por 15, 20 dias eu ia só desenhar coisas que eu queria desenhar. Aquelas coisas que fazia muito tempo que eu queria desenhar, que eu tava a fim de experimentar, que eu tava a fim de fazer umas coisas diferentes, mas tipo assim, saca? A gente vai sempre colocando a obrigação, não, tenho que fazer desenho do cliente, eu tenho que fazer tatuagem do cliente, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar anatomia, anatomia 3 vezes por semana eu preciso colocar aqui, eu não vou poder fazer essa experimentação com tinta porque eu preciso estudar anatomia. Então, assim, aquelas coisas que a gente vai deixando pra depois, porque acabam não sendo prioridade, e daí eu resolvi parar e realmente colocar essas coisas como prioridade, nem que seja ali por 2 semanas, foi 2 semanas e meia que eu acabei fazendo isso.
Então nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu fiz, por que eu fiz, há quanto tempo eu tava querendo experimentar essas coisas, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então vamos dar uma olhada nas coisinhas que eu acabei produzindo nesses últimos 20 dias aí. Bom, gente, uma das principais coisas que eu queria realmente parar e fazer experimentações era na questão a respeito de tintas variadas. Recentemente, tipo, começo do ano, final do ano passado, eu fiz alguns investimentos em tintas, mais especificamente. Eu tinha comprado uma aquarela, inclusive eu cheguei a fazer uns trabalhos que talvez vocês já tenham visto. E também comprei um pouco de algumas guache. Também deve ter algum trabalho que eu postei aqui, tem o speed disso aqui no canal. E eu acabei simplesmente não usando muito essas tintas. Eu fiz um investimento, mas eu acabei deixando, daqui a pouco eu faço e aqui estamos, não é mesmo? Então, primeiro dia que eu decidi, eu larguei tudo, eu falei, vou fazer um experimento com tinta. E eu comecei primeiro a fazer isso aqui, eu tava tentando estudar realmente como fazer transições com guache, que foi uma das minhas principais dificuldades quando eu fiz este desenho aqui, que tá aqui no canal, e daí eu tive bastante dificuldade com as transições, e daí eu fui primeiro estudar, e eu resolvi fazer alguns céus com isso, porque, né, céu geralmente é uma coisa que tem esse degradê mais suave, e eu fiquei bem feliz, na verdade, com esses resultados, gostei bastante, principalmente desse aqui. E daí eu já tava fazendo isso aqui, começou a sair essas árvores horrorosas, e eu falei, meu Deus, não, chega, vamos descansar, amanhã a gente volta. E daí eu comecei a trabalhar um pouquinho também aqui no meu bloco de aquarela. Isso aqui vocês já viram, isso aqui já estava feito. Isso aqui foi uma das coisas, na verdade, que me motivou, isso eu fiz um pouquinho antes, foi um presente de um amigo secreto, que eu fiz com umas amigas. E eu gostei bastante de pegar a aquarela e eu falei, nossa, eu precisava trabalhar. E esse desenho, na verdade, foi uma das motivações pra eu fazer essa pausa de experimentar e fazer coisas diferentes. No segundo dia eu fui pro YouTube e fui procurar esses tutoriais passo a passo, assim, eu sei que eu falo pra vocês aqui no canal que vocês precisam ir atrás de fundamentos e que tutorial passo a passo é limitante, mas de vez em quando pode, gente. Inclusive é um jeito bem legal de você aprender algumas coisas diferentes, e aí eu achei esse tutorial incrível. O link do tutorial que eu segui tá na descrição desse vídeo. A respeito de como fazer água com aquarela, essas ondas, coisa e tal, e eu gostei bastante, me diverti bastante. Eu tirei uma tarde, fiquei fazendo isso aqui e assistindo Hamilton a tarde inteira, foi maravilhoso. E daí eu fui pra guache. Como eu falei, eu tava com muita dificuldade com guache, tudo que eu já tinha tentado fazer com guache, tava dando tudo errado. Plus, eu tinha acabado de fazer isso aqui, que tinha ficado essas árvores horrorosas, eu falei, eu sou uma desgraça, eu não consigo, nunca vou conseguir trabalhar com guache. Eu falei, então vou fazer um negócio bem difícil aqui, vou trabalhar, vou ficar quantos dias precisar. Eu levei uns 3 dias pra fazer isso aqui. Eu David Bowie, vocês já devem ter percebido. E no final das contas ficou bom, saca? Fiquei com bastante medo, tipo assim, vou estragar, vou gastar aquele papel de aquarela, ele é caro, mas no final das contas ficou bem bom, gostei bastante. Fiquei bem feliz com este resultado aqui, eu acho que é isso. Bom, depois dessas duas experimentações eu comecei a assistir bastante coisa no YouTube, principalmente sketchbook tours. Então eu tava bastante inspirada em ver os sketchbooks das galeras por aí, e eu resolvi realmente dedicar os outros dias a fazer coisas diferentes, experimentar coisas que eu queria fazer dentro do meu sketchbook. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi pegar uns papéis coloridos que eu tenho e eu comecei a colar, porque como eu trabalho muito com marcador, o marcador tem esse problema aqui que ele passa pra trás da folha. E daí meio que o verso da folha fica inutilizado. Eu pensei, vou colar esses papéis, né, coloridos, e eu comecei a colar eles em várias páginas, coisa e tal, e pra eu poder trabalhar com esses papéis aqui. Obviamente eu ainda não tive tempo de preencher todos eles, mas eu fiz coisas bastante divertidas com eles por aqui. Já tenho planos do que eu vou fazer aqui, em breve no Instagram, vai estar lá. Aqui também, aqui eu ainda não sei. Esse desenho eu gostei muito, se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu estou obcecada por Hamilton. Tipo, muito obcecada por Hamilton. Eu falei, eu quero desenhar o John Lawrence, e daí eu queria experimentar, faz muito tempo que eu não trabalho com lápis de cor, esse aqui é lápis de cor.
E o fundinho aqui são canetas Posca, essas aqui. E fazia muito tempo que eu não trabalhava com lápis de cor e eu queria experimentar algumas coisas. Eu tava pensando numa técnica, na verdade, coisas que eu já apliquei no passado e que eu gostei, mas eu acabei não repetindo. E eu queria fazer um desenho, primeiramente, em folha colorida pra experimentar. E segundo, eu queria fazer pela lógica, tipo, eu sombreei primeiro o desenho inteiro com marrom. E só depois eu colorizei aqui onde era necessário, uns vermelhos no rosto e esse azulzinho. E fiz esse fundo que eu também gostei bastante, uma coisa que eu não costumo fazer tanto, essa coisa mais gráfica, mas eu gostei muito e eu gostei demais. Principalmente trabalhar nesse papel verde. Vocês vão ver mais pra frente que eu fiz mais coisa com papel colorido, mas esse verde ficou especialmente maravilhoso pra mim. Aqui no cantinho também eu fiz algumas experimentações de trabalhar com as canetas Posca. Eu uso a Posca há muito tempo, principalmente o branco, pra fazer detalhes nos desenhos, brilhos, coisa e tal. Mas aí eu tava com algumas cores e eu pensei, pô, vou fazer uns negócios. Eu vi uns resultados de uma galera no YouTube também fazendo uns resultados bem divertidos e eu também gostei bastante. Inclusive eu comprei várias Poscas aqui, comprei um estojão pra eu experimentar fazer mais coisas por aí, mais experimentações com esse material. Isso aqui foi voltando na minha experimentação com tinta. Eu queria comparar melhor os resultados entre tinta acrílica e tinta guache, e daí eu pensei, vou fazer o mesmo desenho, a mesma composição, né, com as duas tintas, pra ver como é que fica. Quem me acompanha no Instagram acompanhou os processos desses dois desenhos. E basicamente foi super legal de ver que até o estilo do desenho, saca, acabou mudando bastante, só o fato de eu ter mudado a tinta. Essa é acrílica, essa é guache, e eu tive bastante facilidade com os detalhes, por exemplo, na guache, que eu tive menos na acrílica, mas a acrílica eu tive mais facilidade em áreas maiores e linhas mais soltas do que eu tive na guache. Então foi bem interessante fazer esse exercício. E em breve no canal vocês podem ter certeza que eu vou trazer um vídeo desse tipo, experimentando materiais diferentes numa mesma composição para comparar os resultados, que foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Como eu falei, aquele não foi o único desenho que eu fiz com lápis de cor, coisa e tal, na mesma ideia. Ainda é Hamilton, esperem mais Hamilton se vocês me seguem no Instagram, vocês vão ter que aguentar a minha obsessão, sinto muito. Mas aqui testei o papel rosa, eu gostei mais do papel verde porque eu achei que ele me deu mais uma gama, né, de coloração muito mais interessante, tipo, de certa forma eu tinha, por exemplo, que trabalhar o verde na pele, que é uma coisa que naturalmente não acontece, enquanto que o rosa já é uma cor muito mais puxada pra tonalidade de pele. Mas de certa forma eu também gostei muito, inclusive eu gostei mais do resultado desse, apesar de eu ter gostado mais do processo desse. Desenhos que já estavam aqui. Isso aqui, gente. Tem uma artista, infelizmente, agora que eu estou gravando eu esqueci o arroba dela, mas o link vai estar aí, vai estar na descrição, que eu dei uma olhada nos tutoriais dela e o que ela trabalha basicamente com tinta guache, só que ela vem com pincel fininho e fazendo essas tintas bem chapadas, coisa e tal, e eu achei interessante o processo dela e eu falei, vou testar. E o resultado foi que eu odiei trabalhar com essa técnica. Eu até achei o resultado fofinho e tudo mais. Eu tava fazendo umas pesquisas a respeito de deuses egípcios. Eu pensei, vou misturar isso tudo aqui, vou aplicar aquela técnica, vamos ver o que vira. No final das contas ficou, tipo, fofinho, só que o processo foi insuportável pra mim. Muito chato ficar com aquele pincel fininho lá, tipo, acertando as coisas. E ainda mais a guache, que, tipo, esperar secar, ou então o negócio seca muito rápido. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. E eu acho que uma das coisas legais da experimentação foi justamente isso. Tipo assim, você não só aprende coisas novas, você não só experimenta coisas que você vai trazer pro seu trabalho, você também descobre as coisas que você não gosta e não quer repetir. E isso é bem bacana. Se vocês se lembram daquela pintura que eu fiz de água, eu apliquei mais ou menos a mesma lógica aqui também, nesse fundinho, e eu achei super lindinho, eu gostei demais também de trazer. Então, como eu falei, tipo, você experimenta uma coisa ali e acaba trazendo para outros trabalhos. Esse aqui foi o Six Fan Arts, vocês devem ter visto no Instagram.
Apesar de eu gostar dessas folhas, elas realmente estão soltando bastante, então eu vou ter que dar um jeito de lidar melhor com elas por aqui. Isso também é uma coisa que eu tinha feito, tipo, teve um dia, tipo, um mês atrás que eu tava realmente de saco cheio, assim, saca? De fazer as coisas dos clientes. Eu falei, não, eu tô obcecada por Hamilton, eu vou desenhar Hamilton. E daí eu larguei tudo e eu fiz isso aqui, eu fiz com caneta esferográfica, que é um material que eu nunca uso, saca? E também foi mega divertido, tipo, soltar e fazer alguma coisa simplesmente porque eu queria fazer. E foi uma das coisas que me motivou também a tirar esses dias aí. Tem várias coisas erradas nesse desenho, mas eu fiquei muito feliz de fazer ele. E eu acho que esse é o último desenho que eu fiz pra um desafio de humanizar Pokémon. E aqui acaba as coisas que eu já fiz nesse sketchbook. E basicamente foi isso que eu fiz nesses últimos dias. E foi muito bom, recomendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí, dar essa explorada aí nos meus resultados, nas minhas experimentações. Eu também espero que, de alguma forma, isso tenha inspirado alguém aí pra também experimentar coisas novas, coisa e tal. Eu quis trazer isso pra justamente falar pra vocês a importância da experimentação. Como eu já falei enquanto eu mostrava os desenhos, é sempre bom você ir atrás, tipo, tentar coisas novas. Sempre que você experimenta alguma coisa nova, você vai tirar alguma coisa daquilo pro seu trabalho. Mesmo que seja uma coisa que pareça que não tenha nada a ver com o seu trabalho, com aquilo que você persegue, você sempre vai aprender alguma coisinha e você vai ter algum detalhe ali que você pode trazer pelo seu trabalho. Ou então, como por exemplo naquele desenho lá dos deuses do Egito, às vezes você descobre uma coisa que você não quer fazer, que também já é uma coisa muito legal, muito bacana, tipo, você ter essa noção. E no fim das contas, no vídeo que eu já citei pra vocês de observação e criação, no final das contas tudo é uma questão de equilíbrio, saca? A gente tem que estudar sim, a gente tem que se dedicar, mas a gente também não pode esquecer dessa parte mais divertida, mais leve, e também pra gente esfriar a cabeça e querendo, no fim das contas, acaba sendo também um tipo de autocuidado mesmo da gente como artista, pra não deixar esse nosso que arte como profissão, ela sempre surge como um hobby, né? A gente não dificilmente assim a gente vai decidir tipo virar profissional sem já ter uma experiência com desenho como hobbyista. E daí quando a gente profissionaliza, a gente acaba entrando nesse ciclo de cliente, estudo e não sei o que, eu preciso fazer isso pra me profissionalizar e eu tenho aquele objetivo, eu preciso correr atrás, e daí você acaba caindo nessa bola de neve, realmente esquecendo que o desenho, na verdade, originalmente é um hobby e você faz isso porque você gosta. Queria convidar vocês a parar um pouquinho, alguns minutinhos, 5 minutinhos, e pensar um pouquinho a respeito de como anda o trabalho de vocês. Vocês sentem que vocês têm esse equilíbrio? Se vocês sentem que vocês estão estudando o suficiente, mas também estão produzindo de forma livre também o suficiente? Por acaso eu tô deixando muito estudo de lado e tô só fazendo as coisas livres, ou então eu tô só estudando e tô esquecendo de que eu preciso me divertir um pouco também. Então eu fiz essa reflexão e eu cheguei à conclusão de que eu precisava realmente tirar esses 15 dias, e como eu já falei pra vocês, foi uma experiência muito boa e com certeza tem coisas que eu experimentei e coisas que eu aprendi nesses 15 dias que eu com certeza vou trazer pro meu trabalho mais comercial e meu trabalho mais pesado do dia a dia. Então, gente, pra fechar, a minha mensagem geral com tudo isso que eu falei e mostrei pra vocês não tenham medo de experimentar coisas novas. Se você fica sempre preso ali na mesma coisa, você não expande os seus horizontes como artista e você não tá aprendendo coisas novas, então bora lá, gente, vamos experimentar coisas novas, é assim que a gente cria nosso próprio estilo, é assim que a gente alimenta o estilo que a gente já trabalha. Não tenha medo de sair fora das coisas que você sempre faz. Às vezes você tem um objetivo no desenho bem específico, por exemplo, eu quero aprender a desenhar em estilo comics, porque eu quero um dia trabalhar para editoras internacionais de quadrinhos, e daí elas trabalham realmente naquele estilo bem específico. Por que eu vou fazer uma pintura, uma coisa que não tenha nada a ver? Mas na verdade, se você sentar e você fazer essas experimentações, você vai se surpreender de ver como coisas que parecem ser nada a ver, você acaba sim trazendo algumas coisinhas pro seu trabalho que vai ser útil, que vai te enriquecer na sua carreira como artista. Então, gente, desenhem, experimentem coisas novas, pratiquem sempre, e um beijo pra vocês. Vejo vocês na semana que vem. Semana que vem tem o resultado do desafio, hein?